A graça e a paz, irmãos. Dando continuidade no nosso estudo a respeito dos atributos de Deus, hoje nós vamos ver o atributo da sabedoria. Lembrando, nós estamos na caminhada dos atributos comunicáveis, aqueles atributos que de alguma forma nós temos, que Deus comunica a nós, que Deus concede a nós a propriedade de tê-los. E um desses atributos é a sabedoria. Nós somos sábios em alguma medida, inclusive nós somos exortados a sermos sábios, mas Deus é a própria sabedoria. Deus é o ser todo e perfeitamente sábio. Então, trazendo como sempre as definições, Luiz Berkoff vai dizer: a sabedoria de Deus é sua inteligência, como manifesta na adaptação de meios para fins. Lembrando que na última aula nós vimos a respeito do conhecimento de Deus e também nós veremos a diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, o Guerra dos Voz vai dizer: é aquela perfeição de Deus pela qual ele usa o seu conhecimento para o cumprimento dos seus propósitos da maneira que o glorifica mais. Lembre, o conhecimento de Deus que nós vimos na última aula é perfeito, vem dele mesmo, é ilimitado, conforme todas as outras suas perfeições. Então, Deus usa esse conhecimento dele, que é perfeito, em sua sabedoria, para cumprir os seus propósitos da maneira que o glorifica mais. Ou seja, Deus usa todo e completo conhecimento que ele tem, em sua sabedoria, ao organizar todos os meios e fins para a sua glória. O Smith ele vai dizer que a sabedoria de Deus é aquele atributo de Deus pelo qual ele produz os melhores possíveis resultados com os melhores possíveis meios. Então, Deus não somente conhece todas as coisas, mas ele ordena todas as coisas da melhor forma possível através da sua sabedoria. Ele escolhe os melhores resultados e escolhe os melhores meios para se alcançar esse resultado de uma maneira, como o Gerardo Voz diz, que o glorifica mais. Então, a Bíblia declara a sabedoria de Deus. Jó 9,4 nos diz: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou ou contendeu com ele teve paz. Ele é sábio de coração. Romanos 16:27 nos diz: ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus único e sábio. Romanos 11, novamente Paulo nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é profundo em riqueza. Tanto a sabedoria quanto o conhecimento são insondáveis. Então, a sabedoria de Deus pode ser vista de forma especial em 3 grandes obras. Obviamente, ela pode ser vista em outras nuances. No entanto, nós selecionamos as 3 grandes obras de Deus descritas na Escritura e, através dessas 3 grandes obras, nós veremos a sua sabedoria. Então, a primeira grande obra é a obra da criação. A segunda grande obra é a obra da providência. E a terceira grande obra é a obra da redenção. Então, Mark Jones vai dizer: ele é perfeitamente, universalmente, perpetuamente, incompreensivelmente, infalivelmente sábio. Nós vamos ver isso com mais detalhes logo mais à frente. Então, na criação, Jeremias 10:12 nos diz: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Veja que texto muito interessante. O próprio Jeremias, ele confessa e diz que o Senhor fez a terra pelo seu poder, mas não só usando o seu poder. Ele estabeleceu esse mundo por sua sabedoria. Então, 3 atributos são colocados aqui: inteligência, sabedoria e poder. Todos eles essenciais na obra da criação. Deus estabeleceu o mundo em sua sabedoria. O Salmo 104:24, que é uma forma belíssima, é uma poesia bela, onde nós vemos a criação sendo descrita. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então, o salmista descreve a criação de Deus e então chega à conclusão: que variedade, Senhor, nas tuas obras. E ele diz: todas com sabedoria as fizeste. Toda a criação de Deus foi feita com sabedoria. Ele fez toda a sua obra em sabedoria, poder, graça, inteligência. E tudo isso é riqueza para nós.
Como Mark Jones vai dizer, a criação do universo permanece um monumento da poderosa sabedoria de Deus. Quando nós olhamos para o universo criado, para suas criaturas, para o mar, para as montanhas, para o ar que nós respiramos, para o sol que vem toda manhã, nós podemos ver um monumento da poderosa sabedoria de Deus. Nós podemos contemplar a sua criação e dizer que um Deus sábio fez todas as coisas. Mas a providência também nos ensina. Mas primeiro nós precisamos responder uma pergunta: quais são as obras da providência de Deus? E o Catecismo de Westminster, o breve, nos ensina, na sua pergunta 11, ele diz: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. Então, a obra da providência se trata basicamente de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. Deus não só criou todas as coisas, mas ele também preserva todas as coisas e ele governa sobre todas as coisas. A obra da criação diz respeito ao ato dele, do nada, trazer à existência aquilo que não existia. Mas a sua obra de providência diz respeito a ele preservar aquilo que ele criou do nada e diz respeito ao governo que ele tem sobre aquilo que ele criou do nada. Então, nós podemos perceber a sabedoria de Deus nessa obra da providência. O Salmo 104 fala um pouco também a respeito da providência. Ele diz, o texto é um pouco grande, mas vale a pena a leitura. Ele diz, falando a respeito do Senhor: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves dos céus, o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o seu coração, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém a força. Então veja que interessante, o salmista está mostrando como o Senhor em toda a sua criação sustenta toda essa criação, não só criando ela, mas sustentando, governando ela, de modo que os homens e os animais possam tirar o alimento dessa criação. O Senhor traz o alimento, o Senhor traz as águas, o Senhor sustenta. E esse salmo é um belo vislumbre de como Deus sustenta todas as coisas, de como Deus governa todas as coisas e de como ele faz tudo sabiamente, de modo que os homens e os animais possam desfrutar da sua sabedoria, recolhendo da própria natureza, da própria criação, através do governo de Deus, o seu sustento, a sua força. Ainda outros textos irão nos guiar nisso. Mateus fala a respeito da providência de Deus. Ele diz, Jesus Cristo diz em Mateus: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até o cabelo todos da cabeça estão contados. O Senhor sabe tudo, todos os cabelos da cabeça estão contados, mas ele governa sobre tudo. Ele diz, nenhum pássaro, nenhum asse, nenhum pardal cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E veja que interessante, Paulo entende esse governo que o Senhor tem sobre todas as coisas e expressa isso em como ele governa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a Escritura é muito clara, ela não só fala do poder que Deus tem para governar todas as coisas, para preservar todas as coisas, mas ela mostra que ele faz isso sabiamente para um propósito. E esse propósito em Romanos é claro, ele faz isso para o bem daqueles que o amam. Esse propósito também é claro no Salmo 104 que nós lemos, ele sustenta a sua criação para o bem dela. E tudo isso está debaixo do grande propósito, ao propósito da sua glória. Ele faz tudo isso porque isso glorifica o seu nome e os homens então devem exaltá-lo pela sua obra de providência. Mas nós temos ainda a terceira grande obra, a obra da redenção. O Efésios 3, 8 e 10 nos dá um pouco da dimensão dessa obra. Paulo nos diz nesses versículos: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar
qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, Paulo aqui fala a respeito de um mistério que foi revelado. Um mistério que antes, obviamente, estava escondido dos homens e agora foi revelado. Um mistério que é sabedoria de Deus. E ele fala que esse mistério é o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. Aquilo que estava oculto em Deus, ou seja, o Evangelho de Cristo Jesus foi revelado. E isso vai ser anunciado pela Igreja. Ou seja, a multiforme sabedoria de Deus no Evangelho que estava oculto anteriormente é revelado e pregado, anunciado pela Igreja e na Igreja. E veja que interessante, aquilo que estava oculto foi anunciado. O Evangelho que estava oculto foi agora anunciado. E esse Evangelho é a sabedoria de Deus. Como Stephen Chernock vai chegar à conclusão, como nós vamos ler agora, a sabedoria de Deus aparece maravilhosamente na redenção. Sua sabedoria na criatura ou na criação arrebata os olhos e o entendimento. Nós olhamos para a criatura e para a criação e isso arrebata o nosso entendimento e os nossos olhos. A sua sabedoria no governo, na providência, não afeta menos um curioso observador dos vínculos e concatenação dos meios. Mas a sabedoria na redenção eleva a mente a um espanto maior. E nós podemos dizer com certeza que na obra da redenção nós podemos ver, enxergar e reconhecer a sabedoria de Deus ainda mais do que na obra da providência e na criação. Se nós vemos a sabedoria de Deus na criação, na providência, na redenção, nós vemos um brilho ainda maior, porque o sol da justiça, Cristo Jesus, brilha. Ele é a sabedoria personificada. Ele é a própria redenção. E nele encontram-se os tesouros do conhecimento de Deus. Não é à toa que Paulo diz em Coríntios, quando ele vai dizer que Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Cristo é a sabedoria e ele se tornou sabedoria para nós, de modo que nós somos sábios nele, não porque nós alcançamos todo o entendimento, mas porque nele, a sabedoria de Deus, nós somos sábios. Nós possamos contemplar a sabedoria de Deus na criação, na providência e especialmente na redenção em Cristo Jesus. A sabedoria de Deus dada a nós. Deus seja louvado para todo sempre. Amém.